Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor continue conosco, e nesse momento, Pai, momento precioso do culto ao Senhor, onde ouviremos a Tua voz, Pai, que o Senhor use o presbítero Wallace, Pai, com poder, com graça, com unção do alto, ó Pai, para comunicar as Tuas verdades, Pai, a Tua palavra ao nosso coração, Pai. Seja ela uma palavra de confrontação, de conforto, consolo, ou todas essas coisas ao mesmo tempo, Pai. Que o Senhor use, Deus, graciosamente. E que o Senhor também nos abençoe, ó Pai, para termos ouvidos atentos, para acolhermos a Tua palavra e passarmos, se não estamos assim fazendo, a praticá-la para a honra e glória do nome do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amada igreja, eu queria cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É uma satisfação, agradeço o conselho da igreja, na pessoa do reverendo Fábio Henrique, conterrâneo, daquela boa terra, não é? Lá do Espírito Santo. É um nome muito bonito, né? Vitória, da onde? Do Espírito Santo. Então, né, para quem é crente, vibra com isso. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós somos servos, estamos lá agora numa nova jornada lá no seminário. Eu conheço daqui da igreja o Navarro e o Luciano. Queria testemunhar que eles se comportam direitinho lá no seminário, estudam direitinho, né, cumprem os horários, estão sendo bons alunos, viu, pastor? Lá no conselho você pode falar que eles estão caminhando bem até agora, né? Glória a Deus, isso aí. Eu queria pedir à amada igreja que abrisse as suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Queria discutir aqui com os irmãos qual é a natureza da nossa fé. Por que você está aqui hoje, nesta noite, início de noite de domingo? O que lhe trouxe aqui? Qual é o motivo de você louvar e bendizer a um Deus que você não vê? Então, nós vamos discutir isso hoje. Por que a gente faz isso? Hebreus capítulo 11, vamos ler tão somente os versículos 1 a 3. Tem como título a natureza da fé. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Peço que mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus. Oremos. Amado Deus, a Tua palavra foi lida, agora nós precisamos, através da iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entendê-la, uma vez entendida, aplicá-la em nossas vidas, uma vez aplicada, testemunhar dela para a Tua honra e glória. Amém. E para que o nosso testemunho seja sempre fiel, verdadeiro e impactante. E dessa forma nós possamos ser canais, instrumentos de bênção para a vida das pessoas, bênção na nossa família, bênção no trabalho, bênção na cidade, bênção nesse país, bênção nesse mundo, sempre para a Tua honra e glória. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus, a quem nós declaramos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Amém, amém, Senhor. Irmãos, qual que é a natureza da nossa fé? Primeiramente, para entendermos isso, né, até o motivo da gente estar aqui hoje prestando culto a Deus, temos que saber distinguir o que é uma fé natural ou uma fé comum de uma fé espiritual ou fé sobrenatural. É muito importante a gente entender a diferença da fé natural da fé espiritual. E o que seria, então, essa fé natural, essa fé comum? Essa fé natural, como os estudiosos dizem, é uma fé que todos exercem, seja pessoa religiosa ou não, seja uma pessoa crente ou não, seja uma pessoa temente a Deus ou não. Na realidade, uma fé natural, uma fé comum, é uma convicção, um crédito na existência do futuro, ou
uma vontade que algo se realizará, algo geralmente muito bom. Por exemplo, né, para quem gosta de torcer para um time de futebol, pode falar assim, quem é flamenguista, estou falando flamenguista porque eu estou impressionado como tem flamenguista aqui no Distrito Federal. Tem em todo lugar, né? É impressionante. Mas quando um flamenguista fala assim, eu tenho fé que o Flamengo vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano. Irmãos, isso é uma fé natural. Isso é uma fé comum. Ou então, diante dessa situação difícil que o nosso país está enfrentando, com tanta corrupção, com tanta coisa ruim, com tantos ataques entre, não é, a esquerda, a direita, tanto radicalismo, e alguém bate no peito e fala assim, apesar de toda a corrupção entre os políticos, com muito amor, com muita fé, o nosso país vai para frente. Fé natural, fé comum. Ou ainda quando aquele jovem que ainda não tem namorada, está em busca da alma gêmea e fala assim, eu tenho fé que eu ainda vou arrumar namorada. Isso é um exemplo de uma fé natural, uma fé comum. Quer ver uma expressão que a gente ouve muito na igreja, por exemplo, quando a esposa é crente e o marido não é? Meu marido não é crente, mas é um homem de muita fé. Então, ela está expressando isso, não é? Ela está dando a definição exatamente do que seria essa fé. Uma fé comum, uma fé natural. Quem conseguiu sintetizar muito bem esse tipo de fé foi o cantor e compositor Gonzaguinha, né, já falecido. Eu sempre ouvi essas músicas nessas mobilizações do meu trabalho, que é aquela música Nunca Pare de Sonhar. Não sei se vocês lembram dela, não é? Que ele falava assim, ontem um menino que brincava me falou, hoje é a semente do amanhã, para não ter medo, que este tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar, no céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Esse, para mim, é um dos grandes exemplos do que seria uma fé natural, uma fé comum. Em resumo, irmãos, fé natural, fé comum, nada mais é do que um pensamento positivo, um pressentimento, uma esperança de que algo melhor vai acontecer, um otimismo até exacerbado. Mas, irmãos, para nós reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, para nós aceitarmos que é Ele que faz tudo por nós, que Ele é o Deus soberano, que Deus tem o controle de todas as coisas, nós precisamos ir mais além. Só essa fé natural, essa fé comum não basta. Sem a fé espiritual, que é a verdadeira natureza da nossa fé, nós não conseguimos enxergar o reino dos céus. Nós não conseguimos reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, nós precisamos ir além. Nós precisamos da fé espiritual. Nós precisamos ter fé no plano espiritual. Que essa é a verdadeira natureza da nossa fé. E quais são os pontos que nós precisamos ter para compreender se você tem ou não tem essa fé espiritual, essa fé sobrenatural? Primeiro, irmãos, é preciso entendermos que a fé espiritual, a verdadeira natureza da nossa fé, é um dom sobrenatural que Deus nos dá. Ou seja, Deus nos concede graciosamente. A Bíblia assim nos ensina, irmãos. Se você virar a sua página seguinte, Hebreus capítulo 2, 12, 2, próxima página, diz lá, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, quem? Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem que é esse autor e consumador dessa fé? Jesus Cristo. Mais na frente um pouquinho, lá em 1 Pedro, capítulo 1, 21, você vai achar também outra afirmação, que por meio dele, aqui dele, Jesus Cristo, nós temos que fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, por meio dele, por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós temos essa fé espiritual, essa fé sobrenatural.
Atos 3,16, irmãos, diz o seguinte: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Só essa fé que proporciona vida, vida plena, vida abundante, cura em todos os sentidos, espiritual, físico e emocional. E para completar esse entendimento da verdadeira natureza da nossa fé, que é um dom sobrenatural que Deus nos dá, Deus nos concede graciosamente, Efésios 2, 8 e 9. Esses muita gente sabe de cor, não é isso? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, isso é um dos pilares da doutrina reformada, a doutrina que a Igreja Presbiteriana defende. É Deus que nos concede a graça, essa fé sobrenatural, para que ninguém se glorie. Não é mérito dos homens, é mérito tão somente de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa fé, ela surge pelo novo nascimento que Deus proporciona em nós, pela regeneração. Deus tira de nós um coração de pedra e coloca de nós um coração de carne. Esse coração, então, começa a pugir, a bater, e a gente passa a viver espiritualmente, e a gente passa a compreender que nós estávamos perdidos, nós precisamos de um Salvador. E a gente só entende que a gente precisa de um Salvador, que nós estávamos perdidos no lamaçal, nossos delitos e pecados, é porque Deus agiu primeiro. Deus foi lá e tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne e nos deu vida, vida em abundância. E é por isso que essa fé passa a existir dentro de nós, porque foi um ato primeiro de Deus. Então, esse é o primeiro ponto dessa fé sobrenatural, dessa fé espiritual. Mas, irmãos, em segundo lugar, eu queria compartilhar com a igreja que, uma vez que Deus nos concede essa fé sobrenatural de forma graciosa, nós temos agora a nossa responsabilidade. Uma vez que Deus nos deu graciosamente essa fé ela deve ser exercitada por nós. Nós devemos exercitar o tempo todo essa fé. Em primeiro lugar, para o quê? Para nós não sermos como crianças, para que nós possamos alcançar a plenitude do Espírito. Isso é uma ordem que está lá na Bíblia. Busquemos sempre o quê? Enchei-vos do Espírito. E a ordem é uma ordem contínua. Devemos buscar o enchimento do Espírito o tempo todo, enquanto estivermos aqui na jornada, no caminho dessa vida. A plenitude do Espírito é o quê? Temos que buscá-lo constantemente. É uma perseguição, é um alvo que nós, eu, você, todos aqui temos que buscar. Encher-vos do Espírito e alcançarmos maturidade espiritual. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa necessidade de nós crescermos espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo está pedindo: cresçam, alcancem a maturidade espiritual. É interessante que o autor do livro de Hebreus, que não foi o apóstolo Paulo, mas pela proximidade da língua e do estilo, provavelmente foi um discípulo dele, disse também algo muito semelhante, está lá em Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14. Olha que interessante. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que coisa impressionante, irmãos. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos alcançar maturidade espiritual. Uma igreja madura é uma igreja que lê a palavra de Deus, é uma igreja que ora, é uma igreja que exerce a comunhão. Se tem 3 coisas que todo crente tem que fazer, é Bíblia, oração e comunhão, ou Bíblia, oração e igreja.
É a única forma de nós crescermos espiritualmente. E uma igreja madura, ela não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Ela fica firme na rocha. E vem a tempestade, e vem a chuva, e vem o vento, e vem o tornado, e vem o ciclone, e ficamos firmes. Nós não seremos abalados. Mas somente é assim quando nós temos o quê? Uma fé madura. É por isso que a gente tem que exercitar a nossa fé. Bíblia, oração e igreja. Mas, irmãos, por que também nós devemos exercitar a nossa fé, além da maturidade espiritual? Para nós lançarmos fora o medo. Toda vez que eu penso a respeito do medo, eu lembro daquela passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Olha que passagem interessante. Mateus 14, 22 a 32. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Olha o que o medo faz na vida de uma pessoa, né? Ver coisa que não existe. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Gritaram de medo. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparem bem aqui, irmãos, versículo 30, agora o que acontece com Pedro? Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Acho que eu, no lugar de Pedro, né, ou vendo aquela situação, quando Pedro pulou dentro da água, tirou os olhos de Jesus Cristo, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para os ventos, pensou assim: para que eu fui fazer essa bobeira de pular dentro da água? Para que eu quis fazer isso? Deve ter batido um arrependimento dele aí, né? Irmãos, quando a gente vacila em determinado momento na vida, a gente afunda. Quando a gente tira os olhos de Cristo, é batata, como diz o pessoal lá do interior do Espírito Santo. Afunda mesmo. Porque se a gente não fitar os nossos olhos em Cristo Jesus, né, o medo vem e nos toma de sobressalto. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Sabe por quê, irmãos? Medo, a melhor definição de medo que eu já vi na minha vida é esse: medo é um falso compromisso com a felicidade. Foi o falso compromisso que Pedro teve. Né? Para que eu fui pular dentro da água? Podia ter ficado aqui quieto no barco. Estaria muito bom desse jeito. Medo é um falso compromisso com a felicidade. Quer ver um outro exemplo de falso compromisso com a felicidade? Eu tinha uma tia, tenho ainda, né, ela está viva, morava ao Rio, e aí a minha mãe, que é a irmã dela, falou assim: fulana, vem me visitar. Aí é tão rápido, você pega um voo, 50 minutos. Ah, mas eu vou de ônibus. O ônibus Vitória ao Rio era quase 10 horas. Mas e ela é uma pessoa de posse, podia muito bem pegar o avião e ir de avião, até porque hoje em dia passar de avião e de ônibus, dependendo do que você compra, é quase o mesmo preço, né? Ela: não, deixa eu ir de ônibus mesmo, eu vou olhando a paisagem, olhando tudo, não é? Irmãos, isso é falso compromisso com a felicidade.
Né? Que coisa maravilhosa você pegar um avião, 50 minutos, chegou lá, né? Tem menos chance de morrer do que andar de ônibus. Não é? As estatísticas mostram que andar de avião é muito mais seguro do que andar de ônibus, mas está lá com aquela ilusão, aquele falso compromisso com a felicidade. Ah, eu vou vendo a paisagem, não é? Aí dá até inchaço nos pés, nas pernas, tanto tempo fica sentado. Mas isso é falso compromisso com a felicidade, irmãos. Quer ver um outro exemplo? Quando alguém te chama, assim, vamos fazer uma viagem lá para o litoral do Nordeste, a praia maravilhosa, aquela água quentinha. Lá tem posto de saúde? Lá tem hospital? Lá tem alguma assistência? Não, é uma praia, assim, um local bem, né, bem simples, é uma vilazinha, só tem lá um... Né? Então não vou não. E se eu passar mal? Lá não tem médico. E se? Deixa eu ficar aqui, está tão bonito aqui em Brasília, essa sequidão que é agora, né? Te olhando pela janela, aquela grama toda marronzinha, né? Tão linda essa grama, deixa eu ficar aqui mesmo, tranquilo. Irmãos, isso é falso compromisso com a felicidade. Medo é isso, falso compromisso com a felicidade. Quer ver um outro exemplo? Né? Quando você, aquele jovem, né, em busca da alma gêmea, pede a Deus, fala, Senhor, né, mostra quem deve ser, né, a minha alma gêmea. Estou querendo, né, namorar, casar. Afinal, né, Deus nos criou para isso, para constituir família. E aí, né, ele está lá, morrendo de amores lá com a irmã lá da igreja, né, também é jovem, que está lá solteira, também precisando, né, de um jovem rapaz para casar. E aí ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou declarar os meus sentimentos por ela, não, porque vai que estraga a amizade. Eu prefiro ser amigo dela do que declarar os meus sentimentos. Irmãos, falso compromisso com a felicidade. Tem muita gente nessa vida que está vivendo assim, se enganando. E quando a gente exercita a nossa fé, a gente lança fora esse tipo de medo. Sabe por quê? Porque a gente olha para Jesus Cristo e a gente, apesar dos nossos receios, nós escolhemos dizer sim à vida. Nós escolhemos superar os nossos medos. Nós escolhemos trilhar o caminho, sabendo que Deus é Pai, Deus tem o melhor para nós. Porque coragem, meus irmãos, não é ausência de medo. Coragem é, apesar dos nossos medos e nossos receios, nós estamos escolhendo dizer sim à vida. E essa coragem só vem com uma fé madura. É por isso que nós temos que exercitar a fé, com Bíblia, com oração e com igreja. Mas, irmãos, ainda, né, falando a respeito do exercício dessa fé por nós, se a gente precisa, para alcançar a maturidade espiritual, se a gente precisa exercitar a fé para lançar fora o medo, a gente também precisa exercitar essa fé para compreendermos e aceitarmos os atos sobrenaturais de Deus. Irmãos, quantas dúvidas surgem a todo instante. Há perguntas tão difíceis de ser respondidas na Bíblia. Há perguntas que, olhadas sob a perspectiva humana, sob o racionalismo científico, não tem como respondermos. É somente pela fé. E é somente pela fé madura que a gente crê que o mar se abriu e passou mais de 1.600.000 pessoas sem molhar os pés. É pela fé. Pela fé, a gente entende que jovens ficaram dentro de um covil de leões e não foram devorados. É pela fé que a gente aceita que jovens foram colocados numa fornalha sobremaneira acesa e não foram queimados. Pela fé, nós cremos que muralhas caíram ao som de trombetas. Pela fé, nós acreditamos que um camponês, que nem treinado nas artes marciais, nas artes de guerra, venceu um gigante, numa luta que era muito desigual. Pela fé, nós cremos que o sol retrocedeu 10 graus a mando de Deus. Pela fé, nós cremos que uma virgem concebeu a Jesus Cristo, Deus Emanuel, o Deus conosco. Irmãos, isso aqui é só pela fé.
Se nós não enxergarmos com os olhos da fé espiritual, isto é loucura. A palavra de Deus diz. É por isso que, para muitos que estão passando lá na rua nesse momento e olham nós aqui dentro, falam assim, esse pessoal é alienado. Porque só quem tem essa fé espiritual, essa fé sobrenatural, entende isso. É por isso que a gente tem que exercitar essa fé. Mas, irmãos, então, a fé sobrenatural, essa fé espiritual, a verdadeira natureza da nossa fé, é Deus que nos concede graciosamente. Uma vez concedida, nós temos o quê? Que exercitá-la, para que possamos crescer, alcançar maturidade, lançar fora o medo e enxergar os atos sobrenaturais de Deus. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, guardem isso no coração de vocês. A fé nas promessas de Deus necessariamente não fará com que tudo que pedimos, tudo que desejamos seja realizado. Isso aqui é um passo importante na nossa jornada de fé nesse mundo. A fé nas promessas de Deus necessariamente não fará com que tudo que a gente deseja seja realizado. Eu demorei muito para aprender isso, né? Até porque tem algumas coisas que induzem a gente a entender errado, como aquela passagem, a fé remove montanhas, ou então Mateus 21, 22, não é? Tudo quanto pedires oração, crendo, recebereis. E aí a gente alimenta isso no coração e acha que tudo que nós vamos pedir a Deus, né, Deus vai conceder de imediato. Eu lembro uma vez, e aí o pastor Fábio Henrique vai lembrar desse município, a família do meu pai são agricultores, lá de Rio Bananal, no norte do estado, e aí teve certa época que a minha avó nos concedeu um pedaço de terra para plantar, junto com meu tio, em sociedade, mamão papaya. Não sei se vocês conhecem o mamão, tem o mamão formosa, né, e o mamão papaya, que é um menorzinho, mas é muito mais doce, mamão muito gostoso, que inclusive tem um preço, né, às vezes eu vou aqui na Feira do Guará, eu vou no supermercado, fico assustado com o preço do mamão papaya, às vezes R$ 8, R$ 7, né, coisa impressionante. E aí, né, a minha avó nos concedeu uma parte da propriedade para que fizéssemos, então, um plantio de mamão papaya. Meus irmãos, né, eu sou uma pessoa estudada, né, fiz graduação, mestrado, doutorado, né, tudo bonitinho. Contratamos um agrônomo, fizemos análise do solo, fizemos todos os estudos possíveis, fizemos um plano de negócio, quanto que ia dar de lucro, quanto que ia dar de receita, negócio assim maravilhoso, né? E aí compramos a semente, a melhor semente que tinha. E se vocês não sabem, o mamão tem um mamão macho e um mamão fêmea. O mamão macho não dá fruto. E aí você tem 33% de chance no plantio de dar um mamão macho e você perder. Então você planta 3 mudas na cova, de forma que quando crescem as mudinhas, você identifica qual que é o mamão que vai dar o fruto, para você não perder nenhuma cova de plantação. Não tinha como dar errado. Afinal, tudo foi feito de acordo com um plano. Tudo foi feito de acordo com a orientação do engenheiro agrônomo. Tudo foi feito de acordo com o projeto. Íamos ficar ricos não, né? Porque a agricultura não é tanto assim, mas íamos ficar com um certo recurso, né, superavitário. E aí, irmãos, fizemos análise do solo, adubamos, plantamos desse jeito, e descobri que o agricultor, quando planta, o que ele mais quer é chuva, né? Irmãos, plantamos lá os mamões, olha, e a chuva que não vinha. Mas não chovia, e aí nós tínhamos irrigação para molhar metade, o projeto era 18 mil pés de mamões. A irrigação tinha estrutura para molhar 9 mil. Então, 9 mil precisava de chuva. Meus irmãos, eu ia lá no meio do mamoal, me ajoelhava naqueles torrões de barro quente, chegava a doer o joelho e ficava lá orando. Senhor, manda a chuva, Senhor, em nome de Cristo Jesus, manda a chuva. Está vendo os mamõezinhos, estão morrendo tudo. E orava, e orava. Ia para casa, no outro dia lá, de novo, no meio da plantação, me ajoelhava e orava. Senhor, manda a chuva. Olhava para o céu, azulzinho, nenhuma nuvem para ficar animado, nada. Nada.
Aí você pode falar, mas o presbítero devia estar em pecado, né? Porque o pessoal pensa logo isso, né? De alguma coisa está errada, está faltando fé, né? E orava, irmão, mas a chuva não veio. Sabe o que aconteceu? Morreu 9.000 pés de mamão. Só sobreviveu o que foi irrigado. O lucro foi para o espaço, foi literalmente para o espaço, né? E aí, o que sobrou da metade da plantação era o suficiente só para recuperar o que foi gasto. Só que a gente não tinha mais condições de encher um caminhão de mamão, então o caminhão passava em outra propriedade e passava na nossa lá para colher, né, essa outra metade que ficou viva. E aí a gente não sabia disso, na outra lavoura estava infectado com vírus, que veio através das caixas e contaminou a nossa lavoura. E era um vírus que passava pelo vento de uma planta para outra. Então, quando você identificava que o mamão estava doente, você tinha que cortar o pé de mamão para não passar para o do lado. Irmãos, e eu orava, Senhor, não deixe a plantação ficar contaminada com vírus, né? Essa doença está amarrada, no nome de Jesus, né? Sai, doença. Não teve jeito. Precisa me cortando, aí até que a hora, chegou um momento que a plantação ficou inviável, prejuízo para mim, prejuízo para o meu irmão, prejuízo para o meu tio. E foi duro, porque assim, eu pedi muito a Deus que não acontecesse isso. E tudo que eu pedi, aconteceu o contrário. Aí você está falando assim, mas é porque você é você, não é? E aí, eu, olhando um exemplo, né, então, vamos para a Bíblia. Existe um sujeito na Bíblia que, para mim, é um grande exemplo. Gosto muito de lê-lo. E eu me inspiro muito nas minhas mensagens, quando eu tenho oportunidade de pregar, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um problema, um espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7 a 10, está lá descrito esse problema. Não é? A gente não sabe direito se seria um câncer, se seria um problema na vista dele. Não é? Falaram já tantas elucubrações do que seria esse problema, mas ele tinha um problema. E tinha um espinho na carne. E ele 3 vezes pediu a Deus que tirasse o espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. Por mais fé, mais maturidade espiritual que Paulo tinha. Aí a gente aprende, irmãos, é que a gente tem que enxergar além. Deus, Ele é soberano. Deus sempre vai atender as nossas orações. Mas Ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque Deus é Pai e Deus tem o melhor para nós. Né? Para Paulo, Ele não atendeu a oração de Paulo para que Paulo não se ensoberbecesse. Ele mesmo reconheceu isso. Eu tenho certeza que se a plantação de mamões tivesse dado certo, eu não estaria aqui hoje. Então, Deus já tinha os planos dele. Eu não estaria aqui hoje. Devia estar lá até hoje como agricultor. Então, por isso que deu tudo tão errado. Porque não era ali que Deus queria que eu ficasse, irmãos. A gente tem que enxergar além. Não é? Deus é soberano. Deus tem o melhor para nós. Deus sempre vai atender as nossas orações. E muitas vezes é um não. Porque o não é melhor para nós. Eu lembro que eu tenho uma filhinha, a Clarinha, e aí eu fui levá-la no posto de saúde para dar as 2 gotinhas, né, da poliomielite, que você pinga. E eu falei assim, Clarinha, vamos para o posto de saúde? Ah, pai, mas é para tomar vacina. Não, minha filha, pode ficar tranquila, é aquelas gotinhas docinhas, você vai gostar. Né? Aí ela foi toda contente, né, tomar as 2 gotinhas docinhas. Aí a moça do posto abriu a carteira de vacinação, né? Realmente precisa dar as 2 gotinhas, toma as 2 gotinhas, mas a de tétano está vencida, nós dá tétano na sua filha aqui agora. Irmãos, né? Foi um escândalo, né? E ela tomou lá no bumbumzinho dela a injeção de tétano. Ela saiu assim, ó. Ficou 3 dias com dor. Mas o que mais doeu meu coração é que quando ela tomou a injeção, ela me abraçou e falou assim, pai, por que você deixou fazer isso comigo? Pai, por que você deixou fazer isso comigo? Irmãos, eu deixei fazer isso porque era o melhor
para ela, né? Qual o pai que não quer o melhor para os seus filhos? E muitas vezes, esse melhor passa pela dor. E aí vamos nos colocar de filhos, agora vamos olhar para Deus Pai. É isso que Ele faz com a gente. Ele sempre tem o melhor para nós, irmãos. Sempre tem. A nossa fé, irmãos, ela tem que ter essa maturidade de entender isso. Por mais que você ande lá no vale da sombra da morte, Deus vai ter o melhor para você. Vai ter o melhor para você, vai ter o melhor para mim. Amém? Porque Deus é Pai. A fé nas promessas de Deus e a maturidade espiritual nos faz entender isso, irmãos. Nos faz entender isso. E, para encerrar, irmãos, em quarto e último lugar, busque os exemplos de fé de ontem e de hoje para fortalecermos cada vez mais a nossa fé. O livro de Hebreus, a partir do capítulo 14, nos dá grandes exemplos de pessoas que podem, até hoje, fortalecer a nossa fé. Não é? Ele começa falando 12, 14. Aliás, 11, a partir do verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. 7. Pela fé, Noé, devidamente instruindo acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca e salvou a sua família e as espécies animais. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde que ia. E aí o autor do livro de Hebreus vai falando de várias pessoas que inspiram a nossa fé. E ele segue, 27, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que coisa maravilhosa. Verso 35, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todas essas pessoas, meus irmãos, são os exemplos de fé para a nossa vida. Exemplos de fé de ontem. Mas também temos exemplos de fé de hoje, que nos inspiram e nos traz grandes exemplos e grande testemunho para a gente ter cada vez mais uma fé inabalável, uma fé impactante, uma fé de um testemunho que possa até, inclusive, trazer outros para Jesus. Lembro-me de um caso que marcou muito a minha vida, da dona Silvana, que faleceu por causa da leucemia. E os últimos 3 meses de vida dela, nós passamos a dar assistência, porque ela morava no interior, morava em Linhares, e foi se tratar lá em Vitória. Irmãos, a igreja orou muito pela vida da dona Silvana. Fizemos corrente de oração. E foi uma luta muito grande. Mas ela não teve jeito, ela não resistiu, ela faleceu. E aí, quando nós fomos no culto fúnebre dela, o pastor, à frente, ela morreu no sábado, e o pastor a tinha visitado quarta-feira, falou, meus irmãos, vamos cantar os cânticos que a dona Silvana escolheu para o culto fúnebre dela. E eu já fiquei, um pouco impressionado, porque ela fez a liturgia do culto dela. E um cântico que foi cantado lá, me marcou muito. Eu queria que a Aline, passa para a gente esse cântico. A letra vai ser projetada aqui, eu queria que vocês acompanhassem um pouquinho a letra. Eu volto, e prometo não me delongar mais, volto para a gente concluir. Mas eu queria só que vocês ouvissem e lessem qual foi o cântico que ela pediu que fosse cantado no culto fúnebre dela.
que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Irmãos, quando chegou naquela parte que fala, ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Eu comecei a chorar. Olhei para minha esposa, ela estava chorando também. Porque os últimos 3 meses dela, o melhor lugar do mundo foi um hospital público, em que a gente ia visitá-la, as paredes com o reboco caindo, úmido, cheiro dos lençóis de que não eram trocados há bastante tempo, um calor infernal, porque era o sol da tarde que batia, nem ar-condicionado tinha. E ela nunca, nenhum momento, reclamou de nada, e sempre nos recebeu com um sorriso no rosto. A última vez, inclusive, já não pegava mais injeção aqui, estava entrando pela via do pescoço, nem assim ela reclamou, estava lá com um sorriso no rosto.
E para ela, aquele lugar foi o melhor lugar do mundo, durante os 3 meses últimos da vida dela. Exemplo de fé, que a gente tem que se espelhar. Isso é um caso, mas eu tenho certeza que os irmãos sempre vão buscar, vai lembrar que alguém tem essa fé robusta. Eu peço a Deus que a minha fé, ela seja esse tipo de fé. Porque a gente reclama muito da nossa vida. Temos saúde, disposição, capacidade, trabalho, e estamos reclamando das coisas tão insignificantes. E não somos capazes de ficar insatisfeitos com tudo, acordarmos infelizes. E quando tem gente que está passando por situações N vezes piores, e mantém a alegria, porque a alegria do Senhor, ela é ultra circunstancial, irmãos. E a gente só entende isso quando a gente encontra essa fé sobrenatural, essa fé espiritual. A nossa oração, irmãos, nessa noite é que todos nós possamos viver a plenitude dessa fé. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir ao pastor Fábio Henrique que encerre, então, com uma oração. Há muitas coisas belas neste mundo, como essa canção que nós ouvimos. Por conta das coisas belas, bonitas, encantadoras que tem neste mundo, que a divina providência tem preservado, às vezes nós temos sonho, quem sabe uma casa à beira-mar, numa encosta. Em Vitória tem Ilha do Boi, Ilha do Frade, né? Quando eu passo a terceira ponte, eu falo com meus meninos, ali deve ser uma tristeza morar ali naquelas mansões. Mas quando a gente para e olha, nada disso se iguala ao melhor lugar do mundo. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Nada se compara àquilo que o Salvador tem reservado àqueles aos quais Ele o ama. Deus, bendito seja o Teu nome, Pai querido. Porque nós tínhamos uma fé comum, que faz parte da religiosidade das pessoas, dos homens. O fato de que os homens têm o senso da divindade, que têm a semente da religião no coração. Mas teve um dia que o Senhor Deus nos visitou. Teve um dia que o Senhor Deus nos falou e comunicou-nos a boa nova da salvação, e tendo comunicado o Evangelho, nasceu uma fé, uma viva esperança no nosso coração. Uma fé que foi gerada pela pregação do Evangelho. Uma fé que é uma dádiva do Senhor, que nos habilitou a confiar e a crer nas tuas divinas e gloriosas promessas, assim como os nossos pais fizeram. E agora, Deus, por tua bondade e graça, cada vez que nós nos encontramos como família da fé, que desenvolvemos e usufruímos da comunhão uns com os outros, cada vez que lemos e ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, cada vez que aparecemos, ó Deus, para estarmos juntos como igreja, para Te adorar, para orar, essa fé vai ganhando estatura, vai amadurecendo, vai se tornando robusta, vai nos habilitando a enxergar as coisas e a compreender a realidade do mundo que o Senhor criou. Bendito seja o Senhor nosso Deus, porque essa fé que o Senhor Deus gerou no nosso coração, ela tem como alicerce o Teu Filho Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele por meio de quem a palavra do Senhor insta aqui
botemos os nossos olhos nele firmemente. Firmemente. Jesus Cristo, aquele que em troca da alegria suportou a cruz. Oh, bendito Deus, nos ensine, nos ajude a mantermos os nossos olhos em Jesus. Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, ó Deus, mas não desistiu. Antes entregou por nós lá na cruz, para que nós pudéssemos usufruir da bênção de estarmos no melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo é estarmos aos pés do Salvador. Começa aqui, Pai, nessa caminhada em que somos alcançados. E ela será concretizada de modo pleno por ocasião quando o Senhor Jesus voltar, acompanhado dos seus santos anjos. E então as trombetas soarão, os mortos ressurgirão de entre os mortos, os vivos serão transformados, e então ouviremos a voz poderosa e amorosa do amado Salvador, quando ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que dia glorioso será! Ó Deus, abençoe a tua igreja que aqui se encontra. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pela vida do presbítero Wallace, da sua família, porque eles compreendem que é o Senhor quem move as peças, tirando de um lugar, levando para o outro. Hoje, sim, por conta dessa fé que o Senhor gerou, ele entende que o Senhor não escutou a oração dele lá, porque o Senhor tinha planos maiores, gloriosos, por meio dos quais o teu nome seria honrado e glorificado. Que compreendamos, ó Pai, essas verdades. E essa fé, Pai, que nós precisamos exercitar, que nesta semana o teu povo caminhe na tua presença com fé. Que o teu povo ore ao Senhor com fé, crendo que o Senhor também pode escolher dizer não, mas que também o Senhor pode decidir e dizer sim, e fazer um milagre. Aqueles que oram, aqueles que estão buscando o Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quer o Senhor diga não, quer o Senhor diga sim, nós caminharemos na tua presença, porque tu és o nosso Pai amoroso. E, portanto, a tua graça nos basta. E que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Igreja de Deus aqui reunida, e com toda a igreja de Deus espalhada por todo o mundo.